Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, ouvinte, eu sou Anderson Conrado e a partir de agora seguimos juntos com as principais informações da Justiça do Trabalho. Quem abre esta edição é o repórter Rossini Gomes, de Brasília. Empresa de telemarketing é condenada por punir e ameaçar atendente devido a atestados. Em nosso giro pelos regionais, a repórter Ana Paula Guilherme traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais. Reconhecida a indenização por danos morais, a motorista vítima de assalto durante trabalho. Diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, fala a repórter Sofia Costa. Família de operador de escavadeira que sofreu acidente com caminhão-pipa será indenizada. Neste domingo, celebramos o Dia das Mães. O tema do quadro Boato Olfato é dedicado a elas. Vamos saber se empresas são obrigadas a providenciar espaço para a amamentação a trabalhadoras lactantes. Se liga, o programa já está no ar. A segunda turma do TST condenou até o Centro de Contatos de Palmas, em Tocantins, a pagar indenização por dano moral a uma operadora de telemarketing. Saiba o motivo na reportagem de Rossini Gomes. A atendente foi contratada em agosto de 2019 para prestar serviços para o INSS e dispensada em maio do ano seguinte. Na ação, ela relatou que quando adoecia e apresentava atestado médico, perdia a folga aos sábados. Além disso, as ausências resultavam em queda nos indicadores de desempenho, tanto individual como da equipe. A operadora contou ainda que era ameaçada de demissão caso continuasse a apresentar atestados. A empresa negou ter havido perseguição e disse que as folgas aos sábados eram prêmios decorrentes de campanhas motivacionais. Em primeiro grau, a empregadora foi condenada a pagar indenização de R$ 5.000 por danos morais. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins. O TRT considerou evidente a conduta abusiva da empresa. A decisão destacou o depoimento de uma testemunha que confirmou a atitude do supervisor de aplicar a advertência a quem entregava atestado médico. Também foi informado que havia alta rotatividade de funcionários e uma lista das pessoas passíveis de demissão porque apresentavam o documento e faltavam. A testemunha disse ainda que já havia trabalhado doente para não perder a folga ou prejudicar a equipe. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a atendente sustentou que o valor da reparação fixado nas instâncias anteriores era irrisório. Na segunda turma do TST, a relatora do caso foi a ministra Adelaide Miranda Arantes. Ela destacou que o suposto incentivo da folga aos sábados acabava se convertendo em coação dos empregados para não usufruir o direito à licença médica, colocando em risco a própria saúde. Segundo a ministra, a busca pela produtividade deve se conjugar com o princípio da dignidade, que enxerga o ser humano com fim em si mesmo, e não como instrumento para a maximização dos lucros do empregador. Eu conheço o recurso de revista por violação do 5º10 da Constituição e o provimento é para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000, custas acrescidas em R$ 200, calculadas sobre o valor que ora acresce à condenação. O voto foi acompanhado por unanimidade. Após a decisão, foram apresentados embargos de declaração ainda não julgados. O tema de maio da Biblioteca Adélio Maranhão do Tribunal Superior do Trabalho é desconsideração da personalidade jurídica no direito processual do trabalho. Mensalmente, a biblioteca oferece informação atualizada sobre assuntos de destaque. É uma pequena bibliografia selecionada a partir do tema escolhido pela Comissão de Documentação do TST. As obras selecionadas este mês abordam tópicos como responsabilidade ordinária do sócio e do sócio retirante pelos débitos trabalhistas e o impacto na execução trabalhista das recentes reformas legislativas relacionadas à desconsideração da personalidade jurídica. A lista é organizada em formato de referências bibliográficas em ordem alfabética de sobrenome do autor. Links para conteúdos multimídia também estão disponíveis. Para conferir o material selecionado, basta acessar tst.jus.br/biblioteca. Giro pela Justiça do Trabalho.
A 4ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais condenou uma empresa ao pagamento de indenização de R$ 5.000 por dano moral a um motorista vítima de assalto. A repórter Ana Paula Guilherme conta os detalhes do caso pra gente. O depoimento de um dos sócios da empresa demonstrou o risco a que o autor se submetia nas atividades. Ele contou que recebeu mensagem do motorista dizendo estar com medo, porque dirigia para um local suspeito. Houve falha na comunicação e logo depois, o motorista e o veículo foram encontrados pelos policiais. O desembargador Delane Marcolino Ferreira destacou que, apesar de não haver culpa comprovada da empresa pelo assalto, a natureza da atividade expunha o trabalhador a riscos elevados de violência. E, segundo o julgador, a responsabilidade objetiva se aplicou no caso, porque o transporte rodoviário de cargas é uma atividade de risco, implicando uma maior probabilidade de incidentes violentos. Um caso que envolve acidente de trabalho foi analisado pela Justiça do Trabalho em Goiás. Diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, a repórter Sofia Costa traz mais informações. Uma empresa do ramo da construção civil de Anápolis foi condenada a pagar R$ 300 mil em indenização a filho de operador de escavadeira que faleceu em acidente de trabalho com um caminhão-pipa. A 1ª turma do TRT de Goiás manteve a decisão da 2ª Vara do Trabalho de Anápolis, que negou a possibilidade de culpa da vítima por descuido ou desatenção. O veículo envolvido no acidente, um caminhão do ano de 1976, apresentava condições precárias de segurança. O trabalhador havia sido contratado para operar máquinas pesadas, mas sofreu um acidente ao conduzir um caminhão-pipa. Na condenação, foi considerado o laudo de perícia criminal, que apontou que o veículo envolvido no acidente não possuía condições adequadas de tráfego. Além disso, ao conduzir o caminhão em rodovia, o trabalhador estava em desvio de função. Para a indenização, o juízo de 1º grau entendeu que a limitação a 50 salários previstos na CLT não é proporcional ao prejuízo moral pelo acidente, principalmente em razão da morte. Fixou a indenização em R$ 150 mil para cada um dos 2 filhos do trabalhador. No recurso, a empresa buscava diminuir o valor da indenização por danos morais. Argumentou que, ao pagar o valor, poderia ficar inadimplente com os demais funcionários e fornecedores e até mesmo encerrar suas atividades. Após analisar o recurso, a relatora do processo, desembargadora Yara Rios, adotou os fundamentos da sentença de 1º grau e acrescentou que a empresa possui 3 filiais em 3 estados distintos da federação, além de capital social de R$ 7 milhões, demonstrando capacidade financeira de arcar com a decisão dos autos. Os demais desembargadores da 1ª turma acompanharam o voto da relatora por unanimidade. Boato ou fato? Oi, Malu, você tá bem? Eu percebi que você não para de olhar o celular. Aconteceu alguma coisa? Ai, Nath, meu marido acabou de me ligar. Ele está trazendo o Gabriel. O neném tá com fome. Eu preciso de um lugar para amamentar urgentemente. Não sei o que vou fazer. Olha, quando eu tive a Ju lá na empresa de São Paulo, tinha um espaço para amamentação. Ele não era muito grande, mas era bem aconchegante, sabe? Também me organizei com a chefia e eu tinha intervalos para amamentar. Achei que era obrigação, acho que isso tá na lei, não? Pois é. Eu vou ter que trabalhar essa semana, né? Biel é meu primeiro filho. Não sei como as coisas funcionam. Perguntei ontem e disseram que não tem nenhum lugar para amamentar aqui na empresa. Falaram que era melhor eu tirar o leite e deixar na mamadeira em casa. Mas, poxa, a pediatra disse que até 6 meses deve ser só amamentação. Tô preocupada. Olha, eu sei que é importante seguir o que tá na lei. E uma empresa grande como a nossa deveria ter um espaço para quem precisa amamentar. Tem no mínimo umas 100 mulheres trabalhando aqui. Vou dar uma conferida. Imagina só ter um espaço com o nome Cantinho do Leite. Seria um sonho. É bom verificar mesmo, viu, Malu? A Natália está certa. Segundo o artigo 5º da Lei 14.457 de 2022, as empresas com pelo menos 30 trabalhadoras acima dos 16 anos devem ter um local apropriado para a amamentação. E mais, de acordo com o artigo 396 da Consolidação das Leis do Trabalho, para amamentar o filho ou filha até que complete 6 meses de idade, a mulher tem direito, durante a jornada de trabalho,
a 2 descansos especiais de meia hora cada um. A regra também é válida em relação a crianças adotadas. Nesses casos, o bom senso é fundamental. Por isso, o horário do intervalo para a amamentação deve ser combinado entre a trabalhadora e a empresa. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. Não deixe de participar com sugestões pelas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o @tstjus. Se preferir, mande um e-mail para crtv@tst.jus.br. O trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá! Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.